Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Oi, Bocardi, boa noite para você e para Carol, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Ô Vera, o presidente Lula na abertura da ONU já não é nenhuma novidade, ele já participou algumas vezes e agora está de volta. O que tem de novo aí é o encontro com o Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano. Exato, Bocardi. O encontro finalmente vai acontecer paralelamente à Assembleia Geral da ONU. O Lula já está nos Estados Unidos, já está em Nova York desde o final de semana. Ele e os ministros já estão participando de uma série de eventos paralelos à Assembleia Geral da ONU. O discurso dele na ONU acontece amanhã e na quarta-feira ele deverá se encontrar com o presidente da Ucrânia no hotel em que ele está hospedado. É um encontro que vem sendo tentado e adiado há muito tempo. Os dois quase se reuniram há 4 meses no Japão, quando o Lula esteve lá para o G7 e o Zelensky também, mas houve um desencontro e ficou até um mal-estar. Não conseguiram se reunir e agora devem se encontrar finalmente. Na pauta, a proposta brasileira de tentar fazer um grupo de países que faça uma mediação para o fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Isso é muito difícil de vingar, a gente sabe. A Ucrânia não aceita sentar na mesa com a Rússia sem um cessar-fogo, sem que eles parem os ataques a Kiev e as outras cidades ucranianas, e sem que reconheçam ali os vários crimes de guerra, as violações aos direitos humanos, etc. E o Zelensky já acusou o Lula em algumas ocasiões de comprar demais o discurso da Rússia quando fala a respeito do assunto. Então é um encontro que deverá ser cercado de muitos cuidados, de muita diplomacia para evitar rusgas, evitar tensões e se tentar chegar a um denominador comum. Até por isso, deve ser enfatizado algo que eu já trouxe aqui para os nossos ouvintes na semana passada, porque foi algo que eu colhi nas minhas apurações. A preocupação com o Lula não tratar detidamente da guerra no seu discurso e, se for citar, fazer uma citação genérica sem tomar lado, sem tomar partido e sem repetir essa ideia de que ambos têm de ceder, de que se um não quer, dois não brigam, variações desse discurso que ele andou fazendo em alguns fóruns, em algumas entrevistas, porque isso pode azedar o clima para a reunião do dia seguinte. De qualquer maneira, é uma reunião importante, que já era aguardada. O Lula já esteve com o Putin, não esteve com o Zelensky. O Celso Amorim esteve em Kiev em maio, mas isso não é a mesma coisa que 2 chefes de Estado sentarem para conversar. E a partir daí pode ser que haja uma inflexão, uma mudança de tom do presidente brasileiro a respeito do conflito instaurado ali na Ucrânia há muito mais de um ano e que segue sem dar sinais de que pode ter uma solução. Então, uma reunião bastante importante, muito relevante. O Lula deve se encontrar paralelamente à Assembleia Geral também com outros chefes de Estado, incluindo o Joe Biden. Então, Biden e Zelensky, até aqui, as reuniões bilaterais mais importantes que o Lula deverá ter em Nova York. Em relação ao discurso de abertura, Vera, qual deve ser o tom aí? Olha, Carol, bem naquele tom mesmo que a gente vem falando aqui, com ênfase em alguns pilares, né? O principal deles, o pilar ambiental. A Marina já está lá, já participou de reuniões em universidades, de encontros para tratar ali dos objetivos do clima, está se reunindo com várias pessoas, então ela é uma estrela por si só nessa reunião. Então, essa pauta ambiental deve ser um dos carros-chefes do discurso do Lula, com uma cobrança muito firme de que os países ricos têm de pagar pela preservação das florestas. Então, o Brasil e outros países que ainda têm floresta tropical de pé têm se reunido numa coalizão para cobrar dos países desenvolvidos um desembolso maior para manutenção desses biomas. Então, é uma maneira de o Brasil obter mais divisas e, com isso, conseguir
caminhar para uma economia verde, inclusive abrindo mão de investimentos em combustíveis fósseis, acelerando os seus objetivos de redução de emissões, etc., com base nesse respaldo internacional pelo fato de a Amazônia e outros biomas de pé serem um ativo econômico do Brasil. Então, isso deve estar presente no discurso do presidente. Além disso, ele vai fazer um grande clamor, aí, um grande chamamento mundial pelo combate à fome, combate à pobreza extrema e às desigualdades econômicas. E quer colocar o Brasil como uma vitrine para essas políticas sociais. Já foram no seu tempo, né, nos seus primeiros mandatos, e ele quer voltar a ocupar esse posto, né, de um país que é vanguarda no combate à fome, à miséria extrema e às desigualdades. Então, ele deve chamar por uma campanha mundial nesse sentido, tendo a experiência brasileira como um norte. E, por fim, o terceiro grande tema deve ser o tema da democracia. E nesse tema vai entrar tanto o que foi feito em relação ao 8 de janeiro, toda a concertação entre os três poderes no Brasil, até para que o caso brasileiro seja visto como um exemplo mais bem-sucedido de combate a atos golpistas do que os próprios Estados Unidos. Então, o fato de os golpistas já estarem presos, estarem sendo julgados, Bolsonaro inelegível, Lula não deverá citar tudo isso e fazer esse contraponto direto, mas ele quer mostrar a boa relação com o Legislativo e o Judiciário como um ativo do seu governo, como uma conquista do governo e como o governo tendo rompido a polarização e tendo pacificado o país e a sociedade. Então, é nesses termos que ele deverá apresentar a questão da polarização política e da democracia no discurso de amanhã. Ô Vera, mudando um pouquinho de assunto, falando aí da relação do Congresso Nacional com o STF, não é? Hoje o presidente do Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele repreendeu, digamos assim, o STF por avançar em temas que deveriam ser do Congresso, como a discussão sobre descriminalização das drogas. Ele está nessa cruzada aí desde a quinta-feira passada, Bocardi. Surpreendeu alguns pelo fato de que ele vinha numa boa tratativa com o Supremo, por muito tempo, inclusive acalentou a ideia de ir para o próprio Supremo, mas agora ele pôs esse pé na porta. Ele sempre foi muito cobrado, Rodrigo Pacheco, por não deixar avançar as medidas que visavam o impeachment de ministros do Supremo. Então, ele sempre segurou isso, segurou a chamada CPI da Lava Toga também. Então, ele acha que, por muito tempo, ele empenhou a própria credibilidade para blindar o Supremo de ataques dos bolsonaristas e de alguns partidos. Mas, aí, quando ele acha que o Supremo avança o sinal e começa a debater temas que seriam do Legislativo, ele se vê premido a reagir e reagir fortemente, até para não perder ali o apoio dos seus pares, o apoio dos demais senadores, e não ficar assim, olha, você deu tanto crédito para os ministros do Supremo que eles estão avançando sobre as nossas atribuições. Então, é com esse sentido que o Pacheco toma a frente e apresenta uma proposta de emenda à Constituição para justamente tentar tornar inócuo um julgamento do Supremo Tribunal Federal. Então, é um embate importante, porque o Supremo está julgando no seu pleno uma ação que trata de descriminalização das drogas, e aí de todas as drogas, desde que para uso pessoal e em pequena quantidade, e o Pacheco quer fazer letra morta desse julgamento por meio de uma PEC que diz que é crime portar e consumir qualquer tipo de droga em qualquer quantidade, e quer colocar isso como um inciso do artigo 5º da Constituição. Então, uma ação muito energética, muito firme dele, em contraposição aos ministros do Supremo, que até aqui não reagiram. O julgamento lá está interrompido, mas já existem 5 votos a favor de descriminalizar as drogas. Então, inclusive o voto da Rosa Weber, voto do Alexandre de Moraes, do Gilmar, ministros que têm tido ali boa interlocução com o Congresso e com o Executivo. Então, vai se criar um impasse. Se avançar essa PEC do Pacheco, eles retomam esse julgamento, ou eles entendem, olha, nós íamos julgar porque não havia
posição do Legislativo, mas agora a gente se retira desse debate. Então está em suspenso o que vai acontecer com isso. E essa atitude do presidente do Senado é um prenúncio de que isso pode se repetir em outros temas igualmente espinhosos. Então, se o Supremo julgar uma ação que o PSOL apresentou lá em 2017, tentando descriminalizar o aborto no primeiro trimestre para todos os casos praticamente, o Congresso também deverá reagir. E aí, provavelmente, não só o Senado, mas também a Câmara, porque a gente sabe que a bancada evangélica é muito forte e ela é muito articulada, e o Arthur Lira também já disse que esse tema é um tema do Legislativo. Então, a gente está num momento importante aí de bola dividida entre o Congresso e o Supremo. E o fato relevante e novo de que foi o Pacheco e não o Lira quem levantou primeiro para reagir. Falando no Lira, Vera, ele segue mandando recados aí para o governo, mesmo depois da reforma ministerial, mesmo depois de já ter indicado um ministro, ocupado cargos aí na Caixa Econômica Federal, deu uma entrevista para a Folha no fim de semana criticando a atuação da Polícia Federal, delação do tenente-coronel Mauro Cid, diz que o Bolsonaro está longe de estar morto politicamente. O que o Lira quer agora, hein? Pois é, ele quer mais e mais poder, né, Carol? Essa entrevista dele na Folha é um caso a ser estudado ali de um político que não esconde o jogo do que quer. Ela é muito impressionante pela objetividade e a sem cerimônia com que ele fala a respeito de tudo que ele deseja no tabuleiro ali de poder, e é muita coisa. Quando ele fala a respeito da Caixa Econômica Federal, que é um banco público, que tem sob o seu guarda-chuva vários programas importantes, entre eles o Minha Casa Minha Vida, toda a questão do FGTS, etc. E ele diz que a promessa é que ele, Lira, vai indicar, ou pelo menos ser consultado, não só sobre a presidência e a vice-presidência, mas sobre as 12 diretorias. Ele não ele está mostrando que não é pouca coisa que ele quer. E aí diz que isso estava na conversa. Então, o tempo inteiro, ele traz o presidente para comprar entrevista como quem diz, olha, isso tudo está conversado, está pactuado com o presidente da República. E aí ele diz o que é do Republicanos, o que é do PP, o que vai passar por ele, o que não vai passar por ele, sem nenhum tipo de embargo dessa conversa. Da mesma maneira, essa fala dele sobre os supostos abusos da Polícia Federal também é muito aberta ali, porque ele foi alvo de uma operação conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Ele não foi o alvo, mas acabou resvalando nele, porque a compra de kits de robótica atingiu aliados muito próximos a ele, inclusive seu assessor mais próximo, com anotações do nome dele em agendas, etc. E isso foi tudo anulado pelo Supremo Tribunal Federal. E ele está usando essa anulação, que foi uma anulação com alegação de erros formais, de se a investigação poderia ter sido aberta em Alagoas ou não, para praticamente dizer que foi tudo uma fake news e que não existiu nenhuma irregularidade com compra de kits de robótica nenhuma, e que as pessoas investigadas não deviam ser investigadas. E não foi isso que o Supremo disse. Só disse que o lugar estava errado. E, aliás, se tem aí um limbo, porque disse que o lugar estava errado e não indicou como reiniciar essa investigação, que aponta desvio de milhões em recursos públicos. Então, é a entrevista de alguém que sabe ser muito poderoso, exerce esse poder e quer ainda mais poder. Quando você complementa essa entrevista com a fala do ministro dos Esportes para o estado de São Paulo, Fufuca, em que ele praticamente não fala de nenhuma política pública de esporte, mas fala que o Lira, ele próprio, tem de ser ministro sem intermediários, você consegue entender onde chega essa ambição. Porque o mandato dele tem mais um ano à frente da Câmara e depois ele não vai querer interpostos. Ele vai querer ser ministro do governo Lula. E aí vai se colocar um problema do tamanho de um bonde para o Lula. Ele vai colocar essa pessoa com esse apetite para dentro do governo, sem interpostos, sem intermediários, Lira ministro. É muito difícil de imaginar que o Lula vai dar esse poder a ele hoje, mas também, por outro lado, não dar esse poder a ele pode abrir uma nova crise e reiniciar a dependência que o governo espera ter perdido com essa reforma ministerial. Então a gente vê que o governo deu muito, o Lira quer mais
e nem tendo dado tanto, tem a garantia de governabilidade assegurada. O Vério Fufuca ainda fala que vai criar uma estrutura só para cuidar de liberação de emendas parlamentares. E o Lira também fala na entrevista, né? Assim, o orçamento secreto acabou, mas ele fala claramente que é a favor da emenda parlamentar, que tem que dar um jeito, ou vai ser emenda de bancada obrigatória. Enfim, algum jeito vai ter que ter para continuar liberando o recurso de emenda, né? Recurso de emenda é uma coisa que sempre existiu, Carol, e que é democrático, é republicano que exista, né? O Congresso precisa atuar e ser ouvido na alocação de recursos do orçamento. O que não pode acontecer é isso que eles querem, um canal direto, um duto de emendas que praticamente prescinda de qualquer tipo de prestação de contas, que o Ministério seja só um liberador ali, a instância que assina cheques, sem nenhuma vinculação dessas emendas com políticas públicas e nem com o resultado das políticas públicas. É uma coisa só para você dizer que o deputado X, o senador Y, estão atuando lá na sua comunidade e mandando dinheiro. Isso é que não é republicano. Essa era a essência do orçamento secreto, que garantiu um poder muito grande para o grupo do Lira, para o grupo do Davi Alcolumbre, e que eles querem perpetuar de alguma outra maneira, com alguma outra conformação. O governo já deu muito. Hoje em dia, a tal emenda RP2, que substituiu a RP9, que era o orçamento secreto, é praticamente igual, tem pouca diferença, mas ainda assim eles querem maior poder discricionário sobre a alocação dessas emendas. E aí é que a gente esbarra no fato de que é o governo que tem que fazer política pública. Lógico que o Congresso tem que participar, mas alocando dinheiro para programas que são definidos pelo Executivo. E é essa divisão que eles querem abolir e ser ali direto uma coisa sem quase intermediários, direto do cofre lá para a base eleitoral do deputado, né?